Olá, meu querido irmão e querida irmã. Nós estamos aqui no nosso programa Com Fé Venceremos. O meu nome é Fernando Nascimento e nós estamos numa série aqui de programas. Falamos no programa anterior a respeito da fé que nos faz vencer. Diferente da fé meramente natural, nós recebemos de Deus uma fé sobrenatural. E é esta fé sobrenatural que pode nos ajudar e que de fato nos ajuda a vencer. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aos Romanos, ele explica isso, ele explica que existe uma palavra que é pregada, que ele chama no capítulo 10 de palavra de fé, que é capaz de abrir o coração do homem para que ele receba a fé sobrenatural, que depois é aperfeiçoada nos sacramentos, né? Quando nós somos batizados, passamos pela iniciação cristã e recebemos os sacramentos, essa graça da fé, ela vem como virtude teologal, dada por Deus para nós, aperfeiçoando a experiência. Mas perceba você, e nós falávamos isso no programa anterior, Deus vai mexer com o nosso interior, gerando fé por meio de dons institucionais e por meio de dons carismáticos, por uma via institucional e por uma via carismática. Eu ouço a palavra de Deus que é pregada e isso gera fé em mim. Depois eu sou selado e aperfeiçoado na fé por meio dos sacramentos. Perceba, são as duas dimensões agindo. Agora, eu quero encarnar isso na vida de um dos homens que exemplifica para nós o que é encontrar-se com Cristo, o que é seguir Cristo, o que é pregar e o que é entregar a vida por Cristo. E o nome dele é Paulo, Paulo apóstolo. Quem é esse homem? Quem é esse homem que, mais de 2000 anos depois, tem impacto na minha e na sua vida? Quem é esse homem mais importante do que todos os Césares romanos, mais importante que qualquer imperador romano? Quem é esse homem que morreu velho, pobre, acorrentado numa masmorra, decapitado por uma espada? Quem é esse homem? Eu quero ler para vocês um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Traze-me, quando vires, o manto que deixei em Troade na casa de Carpo e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o fundidor, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na primeira vez em que apresentei minha defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de toda a obra maligna e me guardará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou pedir licença para você
Eu vou voltar nesse texto no final dessa nossa série de programas do Com Fé Venceremos. Quem foi Paulo apóstolo? Seu nome hebraico, Saulo ou Saul, da cidade de Tarso. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6 diz que ele foi circuncidado ao terceiro dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Estamos falando de um judeu puro sangue. Saulo era um judeu, né? Saulo era da tribo de Benjamim. Em Atos 22, versículo 3, diz que quando ele ainda era pequeno, ele foi mandado para Jerusalém e ele foi discipulado por Gamaliel, neto do rabino Hilel. Nós estamos falando de um dos maiores rabinos da história judaica. Saulo foi escolado por Gamaliel. Gálatas, capítulo 1, versículo 14, diz que dentre os jovens de sua idade, Saulo se destacou. Ele era aplicado aos estudos, era inteligente, escolado. Você percebe isso quando você vê, por exemplo, a pregação que Paulo faz no Areópago de Atenas. Paulo discute com os filósofos gregos de igual para igual. Paulo faz um discurso esplendoroso, demonstrando conhecimentos. Você vê na carta que Paulo escreve a Tito, que ele cita Epimênides, um filósofo do século VI a.C. Você vê na carta aos Romanos que ele usa categorias da filosofia de Aristóteles. Ele começa a falar das perfeições invisíveis de Deus, manifesta nas obras, nas coisas visíveis. São termos da filosofia helênica que Paulo domina. Paulo anda com grande desenvoltura pelos corredores do saber humano. Paulo era um homem que falava diversas línguas, dominava o hebraico, dominava o grego, sabia latim. Paulo era um homem extraordinário na sua intelectualidade. Enquanto Paulo está se preparando, um outro rabino cresce na Galileia. Não nos bancos da academia, não nos bancos do templo de Jerusalém, não aos pés dos grandes mestres, não. Esse rabino cresce numa carpintaria, na labuta, na humildade. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, se apresenta, desce ao Rio Jordão. E quando ele se apresenta, João olha para ele e diz: você é o Cordeiro de Deus, você tira o pecado do mundo. O rabino da Galileia, quando sai das águas, ouve-se, e isso todos os que estavam lá ouviam como se fosse um grande trovão. E alguns conseguiram distinguir a voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. E o Espírito do Senhor desceu sobre o rabino da Galileia, e João testificou isso. O rabino da Galileia saiu do Jordão, foi para o deserto por 40 dias, lá tentado pelo diabo, vence as tentações. Vai de novo, entra na Galileia, pega o rolo e diz: o Espírito do Senhor, lendo o profeta Isaías, está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me consagrou para proclamar o ano do perdão, a liberdade aos cativos, a cura aos enfermos, declarar o ano da graça do Senhor. O rabino da Galileia, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro explica e prega na casa de Cornélio, diz que andou pelo mundo fazendo o bem. Deus ungiu Jesus de Nazaré, diz Pedro, com espírito e poder. Os mudos falavam, os cegos enxergavam, os coxos andavam. O rabino da Galileia andou sobre as águas, o rabino da Galileia multiplicou pães, o rabino da Galileia pregava como quem tem autoridade e não como os fariseus e os saduceus e os homens de sua época, cheios de inveja, levantam falsas testemunhas. O rabino da Galileia é levado para o sinédrio judaico. Lá, levantam um falso testemunho contra ele, o culpam, batem no seu rosto, arrancam-lhe a barba, levam o rabino da Galileia preso,
No outro dia, pela manhã, levam o rabino da Galileia para o pretório romano. Lá ele é zombado. Levam ele para Herodes. De Herodes ele volta para o pretório romano. Ele recebe um castigo. Tiram-lhe a roupa, atam-no numa coluna e ele é flagelado de cima a baixo. Colocam um manto púrpura sobre ele, tecem para ele uma coroa de espinhos, colocam uma vara na sua mão e o devolvem para Pilatos como se fosse um rei. E Pilatos olha aquele homem e o apresenta diante de uma multidão e coloca um bandido, um revolucionário político e Jesus. E a multidão grita pelo bandido. E o rabino da Galileia toma sobre os seus ombros uma pesada cruz, um pesado madeiro, sobe até o Calvário. E ali o rabino da Galileia é pregado e ali ele morre. 3 dias depois, explode uma notícia em Jerusalém. O túmulo do rabino da Galileia está vazio e ele não foi aberto de fora para dentro, foi aberto de dentro para fora. O rabino da Galileia está vivo. O rabino da Galileia ressuscitou e essa pregação começa a ecoar por toda a Jerusalém. E é nesse momento que se levanta Saulo de Tarso como um dos maiores perseguidores da igreja nascente. Saulo é apresentado com 2 figuras aqui. Ele é apresentado em primeiro lugar como uma fera selvagem e depois como um touro indomável. Vejamos, Atos capítulo 9, versículo 1 diz: respirando ódio e ameaça, ele vai para Damasco. Esse respirar ameaça é quando um leão, um tigre se lança sobre a presa e o bafo, a respiração é sentida pela presa. É assim que ele é descrito aqui. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 1,3 que ele mesmo diz, eu era um blasfemo, um perseguidor e um insolente. Em Atos, capítulo 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja de Deus. Em Gálatas 1, capítulo 13, diz que ele devastava a igreja de Deus. Em Atos 9, 21, diz que ele exterminava os discípulos de Jesus. Exterminar não é bater. Exterminar não é discutir. Exterminar é matar. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Saulo era um assassino, irmãos. Atos 22, versículo 4, diz que ele perseguia a religião do caminho. Mas Atos 26, 9 diz que não apenas a religião, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não perseguia só a religião dos cristãos, ele perseguia o Deus dos cristãos, ele perseguia Jesus. Saulo era uma fera, uma fera respirando ódio e ameaça, um assassino. Isso que nós estamos vendo, a guerra que nós estamos vendo no Oriente Médio e posturas de um lado e de outro, irmãos, isso nos ajuda a entender um pouco de como era Saulo de Tarso, um homem com um coração endurecido, um verdadeiro assassino. Atos 26, 10 diz que ele mandou prender a muitos. Atos 26, 11 diz que ele forçava os cristãos a blasfemar contra Deus. Atos 26, 15 diz que ele é um touro indomável. Mas nós vamos continuar essa nossa série. Eu quero que você entenda aqui que nós estamos falando do maior pregador da história da igreja. Mas o passado dele era um passado duríssimo. Se Deus fez isso com Saulo e mudou a vida dele, e fez dele um santo, Deus pode fazer isso comigo, Deus pode fazer isso com você. Que Deus te abençoe.